Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Camille Alves, estou cursando Biomedicina no 5º período e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um caso real sobre a colestase intrahepática na gestação. Primeiro nós vamos começar falando sobre o que é a colestase intrahepática. E a colestase intrahepática é uma condição em que a produção ou o fluxo da bile, que é produzida pelo fígado, acaba sendo prejudicado dentro do próprio órgão. Isso acaba causando um acúmulo de substâncias como sais biliares e bilirrubina no fígado. E em alguns casos, acaba indo para a corrente sanguínea, levando a sintomas como icterícia, coceira intensa e alterações nas fezes e urina. Agora que fizemos essa breve introdução, vamos para o caso clínico. Nessa primeira parte vem a identificação da paciente. Uma gestante de 24 anos, primegesta, de etnia parda, iniciou o quadro de prurido intenso nas mãos e pés com 29 semanas de gestação. Não apresentava icterícia, hepatomegalias ou outras alterações clínicas. E o feto estava com desenvolvimento normal e o líquido amniótico estava dentro dos padrões. Aqui nós temos algumas imagens dos exames físicos da paciente, que mostra sem icterícia, sem hepatomegalia, feto com bom desenvolvimento e ultrassonografia obstétrica normal. Agora vamos falar sobre os resultados dos exames laboratoriais. Nos exames laboratoriais, a paciente apresentava valores extremamente elevados. Os ácidos biliares estavam em 43 micromol por litro, mais de 4 vezes o valor normal, o que confirma um quadro grave. As enzimas ALT e AST estavam muito acima do normal. A ALT chegou a 1.969 unidades por litro e a AST 718 unidades por litro. Esses achados indicam uma lesão hepática intensa e risco para o bebê. No gráfico comparativo dos exames laboratoriais da paciente com colestase intrahepática na gravidez, observa-se uma elevação acentuada das enzimas hepáticas, ALT e AST, e dos ácidos biliares já com 29 semanas, configurando quadro grave. A persistência dessas alterações, especialmente a ALT, com quase 60 vezes o valor de referência, justificou a interrupção precoce da gestação por risco fetal. Podemos pontuar também que a colestase intrahepática na gestação é considerada uma das doenças mais comuns durante a gravidez, e fatores como idade acima de 35 anos, histórico familiar e múltiplas gestações podem acabar aumentando esse risco. No caso dessa paciente, nenhum desses estava presente. E o diagnóstico foi confirmado após a exclusão de outras doenças como hepatites, síndrome de Herpes e pré-eclâmpsia. Agora nós vamos falar sobre as medidas que foram tomadas para o tratamento da paciente. A paciente foi tratada com ácido ursodesoxicólico, conhecido como AUDC, para reduzir os ácidos biliares e aliviar os sintomas. Também recebeu corticoides para a maturação pulmonar do feto e antibióticos para a infecção urinária. Com a piora do quadro e aumento das enzimas, a equipe optou pela cesariana com 31 semanas e 3 dias. Após o parto, a mãe apresentou melhora significativa em 5 dias com queda nas enzimas hepáticas. Infelizmente, o bebê prematuro foi internado na UTI neonatal, mas veio a óbito após 6 dias. Mesmo com um tratamento adequado, a CIHG pode trazer complicações graves e exige cuidado intensivo. Podemos concluir que este caso destaca a importância do diagnóstico precoce da colestase intrahepática na gestação e que o acompanhamento multidisciplinar e a interrupção precoce da gestação podem ser decisivos para a saúde materno-fetal. Fique atento aos sintomas clínicos e procure sempre assistência médica ao menor sinal de anormalidade. Uma situação que pode ocorrer é que a CIHG pode ser confundida com a pré-eclâmpsia, a síndrome de HELP
e hepatite autoimune ou viral, devido à sobreposição de sintomas como prurido, coceira e alterações nas enzimas hepáticas, além de icterícia em alguns casos. E aqui finalizamos essa primeira parte do primeiro caso clínico sobre a colestase intrahepática na gestação. Obrigada pela atenção. Olá de novo! Nessa segunda parte do vídeo, nós vamos conhecer um caso clínico real que exemplifica a progressão da doença renal crônica até o seu estágio terminal. Nós vamos entender os seus fatores de risco, a evolução do quadro, os exames laboratoriais envolvidos e as possibilidades de tratamento. Vamos começar com a identificação do paciente. Paciente, um homem de 52 anos, trabalhador rural. Ele procurou atendimento médico com queixas de inchaço abdominal progressivo, cansaço e redução no volume urinário. O histórico clínico do paciente destaca-se hipertensão arterial há 10 anos, tabagismo com 20 maços de cigarro por ano e um uso frequente de anti-inflamatórios como Toxilax, sem a prescrição médica. Ele também usava losartana e analgésicos esporádicos. Na avaliação do exame físico, o paciente apresentava pressão arterial de 170 por 100, frequência cardíaca normal, edema generalizado, conhecido como anasarca, e ascite leve no abdômen. Nos resultados laboratoriais do paciente, mostra que a creatinina está elevada, o que significa perda significativa da função renal. A ureia está aumentada, ou seja, acúmulo de catabólitos nitrogenados não filtrados pelos rins. O ácido úrico elevado, indicativo de redução da excreção renal e possível hiperuricemia secundária. A proteinúria maciça indica grave lesão glomerular. E a clearance de creatinina baixo confirma redução grave da taxa de filtração glomerular. TFG abaixo de 15 ml, estágio 5 terminal de doença renal crônica. Na discussão do diagnóstico, o paciente apresentava uma doença renal crônica terminal, associada a vários fatores de risco, como a hipertensão mal controlada, o uso crônico de anti-inflamatórios, tabagismo, acidose metabólica, anemia e hipoalbuminemia. Antes de continuarmos, precisamos entender o que significa o termo terminal. Já adianto que não significa ser o fim da vida. Significa que a função renal está gravemente comprometida, com um TFG abaixo de 15. Sem tratamento, o acúmulo de toxinas é fatal. Felizmente, existem duas opções de terapias, que seria a diálise ou o transplante renal. Continuando com a evolução clínica do caso, o paciente iniciou hemodiálise em setembro de 2021. Após 1 ano e 7 meses, recebeu um transplante renal em março de 2023. E os exames após o transplante mostraram uma melhora significativa da função renal, com a creatinina de 1,5 mg e o TFG de 49 ml por minuto. Podemos observar também que, apesar da falência funcional dos rins, o tratamento substitutivo com diálise possibilitou sua manutenção clínica até o transplante renal. Das considerações finais desse caso, podemos observar que a doença renal crônica e silenciosa evolui lentamente e que fatores como hipertensão, tabagismo e uso indiscriminado de anti-inflamatórios podem acabar acelerando o processo. E exames simples como a creatinina, ureia e proteinúria são essenciais no diagnóstico precoce dessa doença. Para nós encerrarmos, nós podemos pontuar que esse caso observado nos reforça a importância da prevenção, do rastreamento de pacientes de risco e da educação em saúde. Com um diagnóstico precoce e tratamento adequado, é possível preservar a função renal e garantir a qualidade de vida dos pacientes. Obrigada por assistir até aqui.